quebrou-se esta comunhão em Deus, né? A justificação ela é para sempre, por meio de Jesus Cristo, sempre foi revelada na lei. Para a pessoa ser justa diante do Senhor, ela tinha que se circuncidar. Quais são os pecados que os gentios praticam? Os judeus, amados, se tornaram culpados aqui, mas a justificação não vem por boas obras. E só você crê, não precisa mais nada. Jesus compra a tua briga contra o inferno. Está colocando ali a sua justificação na obra. Ele desceu justificado para casa, irmãos. Isso te faz justificado. Amém, amados? Romanos, capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso de número 21 até o verso de número 31. Amados, o que Deus colocou no meu coração para estar falando com vocês a respeito desse texto aqui é sobre a justificação em Deus. Quando Adão e Eva pecou, quebrou-se esta comunhão em Deus e trouxe para nós a culpa, a condenação e a separação de Deus. Agora, se tratando de justificação, é aí um ressurgimento desta comunhão em Deus. Agora, a justificação, ela é maior do que o perdão. O perdão é um ato de misericórdia repetido sucessivamente durante a nossa vida cristã. Por isso que Jesus disse para Pedro que devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, porque isso daí te causa um hábito de perdoar as pessoas. A justificação ela é para sempre, no nosso passado, no nosso presente e também no futuro. Como nós vamos alcançar a justificação em Deus? A base para nós termos comunhão com o Senhor é a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. A revelação da comunhão em Deus, por meio de Jesus Cristo, sempre foi revelada na lei. O problema é que os judeus nunca aceitaram essa revelação, porque não creram em Jesus. Não é as obras que traz a justificação, mas pelo fato de termos comunhão em Deus, fazemos as obras. Estão entendendo, amados? Você não precisa fazer nada para ser justo diante de Deus. É só você crer no Senhor Jesus. É só você confessar o Senhor Jesus como teu Salvador, e isso traz justificação para a tua vida, ou seja, leva você a ter uma comunhão com Deus. Irmãos, o que eu quero que você frisa aí no teu coração nessa noite: a fé não anula a lei, mas a lei anula a fé. Uma nova era havia chegado ali para a humanidade culpada, para a humanidade perdida. E nós podemos citar como exemplo aqui 2 Coríntios capítulo de número 5, versículo 17, a qual Paulo diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então Paulo vem anunciando: olha, está surgindo aí agora uma nova era. Você não precisa fazer obras para ser justificado. E sabe qual era a obra que os judeus citavam aqui como justificação? A circuncisão. Para os judeus, para a pessoa ser justa diante do Senhor, ela tinha que se circuncidar. E Paulo vem falando aqui: não precisa mais nada disso. E essa novidade aqui era: Deus decidiu amar a humanidade independente de quem quer que seja, desde que creia que Jesus é o Filho de Deus. A fé não anula a lei, mas a lei anula a fé e torna a humanidade culpada. A lei, ela serve para tornar
todo homem culpável diante de Deus. Porque hoje muitas pessoas tentam se justificar diante de Deus, trazendo mérito para si. Eu tenho que ser santo porque Deus é santo. E amados, não existe um homem santo sequer sobre a face da terra. Paulo ele diz que todos pecaram. Os gentios, eles são culpados porque estão perdidos em seus pecados. Eles mudaram a glória de Deus em algo semelhante ao homem, ou seja, mudaram os costumes de Deus por aquilo que convém a eles. E nós vemos isso acontecendo no nosso dia hoje, irmãos. As pessoas envolvidas aí no homossexualismo, no lesbianismo, mudaram até a Bíblia, mudaram a palavra de Deus para colocar algo ali que convém a eles. E aí o que Deus faz com isso? Deus entregou essas pessoas às suas paixões e infame. Qual é o castigo de Deus para essas pessoas, irmãos? É o pecado que eles praticam, é a atitude deles, o erro deles, porque eles vão arcar com as consequências daqueles erros. A ira de Deus sobre essas pessoas são aí então o erro que eles praticam. Aí então você pode até pensar assim: por que Deus não dá um fim naquilo que é mal? Eu entendo, amados, que Deus não faz isso porque a graça de Deus é maior do que os nossos pecados, e Ele fica esperando com que o pecador se arrependa, aceite Jesus como seu Salvador e seja justificado diante de Deus, tenha comunhão com Ele. Então, debaixo da lei, a justificação dava-se ali quando a pessoa comportava bem, fazia boas obras. Agora, sobre o Evangelho, a justificação vem quando a pessoa simplesmente crê no Senhor Jesus. Olha que coisa mais simples, irmão. E as pessoas fazem tanta confusão com isso, né? Como que eu vou me tornar amigo de Deus? Como que eu vou ter comunhão com Deus? É só você crer em Jesus. Todo ser humano crê em alguma coisa. O ateu, ele crê no dinheiro dele, na capacidade dele, no profissionalismo dele. Ele não crê em Deus. Mas ele pode ser uma pessoa boa que ajuda muita gente. Isso não faz dele uma pessoa justa. O que faz a pessoa ser justa diante de Deus é a fé no Senhor Jesus Cristo. Então eu digo aqui para você nessa noite: a fé, ela não anula a lei, mas a lei anula a fé no preço que Cristo pagou. A justificação, amados, ela é gratuita, mas ela não é barata. Paulo vem dizendo aqui no versículo 24, olha aí, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Agora, qual foi o preço que Cristo pagou pela nossa comunhão? Eu quero citar aqui com vocês 3 aspectos para você entender aí qual foi o preço que Cristo pagou. Primeiro aspecto, preço de sangue. Entenda, no Antigo Testamento, o sangue dos animais não tinha poder para remover os pecados, ele só cobria o pecado da pessoa. Agora, no sangue de Jesus Cristo, amados, todo o teu pecado foi apagado. Segundo aspecto é a propiciação, a qual a palavra do Senhor diz aí no versículo de número 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Então, o segundo preço que Cristo pagou aqui foi a propiciação. E o que é propiciação, amados? Propiciação significa perdoar a ofensa recebida. A propiciação significa ser misericordioso com o ofensor. Quando Jesus estava pregado lá naquela cruz, amados, ele olhou para o povo que estava ali embaixo, ali, olhando para ele naquela cruz. O que Jesus disse ali, qual foi o pedido que Jesus fez para Deus? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ali Jesus estava pagando o preço da propiciação. Terceiro aspecto que eu quero falar aqui com você: a santificação. Jesus
sendo justo, não olhou para os pecados daqueles que creem nele, mas os tornou justo. E essa justificação leva você a ter comunhão com Deus. Agora entenda isso, irmãos. A fé não anula a lei, mas a lei anula a fé na justificação. A pessoa que quer se justificar por obras, ela perde a oportunidade de ser justa diante de Deus, porque não existe outro meio para você ser justificado a não ser crendo no Senhor Jesus Cristo. Como a humanidade culpada alcançará justificação em Deus? Deus deu a lei aos judeus e não aos gentios, mas as boas novas da justificação Deus deu a todos. Então os judeus se achavam melhor porque a lei foi dada a eles, e como a humanidade perdida então vai alcançar essa justificação, amados? Olha, Deus declarou todos os homens culpados, para que pudesse dar a todos o dom gratuito da justificação. Por que Deus permitiu que toda a humanidade pecasse? Para Ele manifestar o dom gratuito da justificação na vida daquele que crê no seu Filho Jesus Cristo. Somos justificados pela graça de Deus. E o que é você olhar para a graça de Deus? Olha só, é entender que merecíamos ser destruídos, mas ao invés disso somos amados. A palavra de Deus, ela vem sempre apontando para erros teus. Não existe na Bíblia um versículo que vai te exaltar, irmãos. Toda exaltação, toda honra, toda glória é dada a Deus e não ao homem. O problema é que muitos crentes hoje não conhecem a graça de Deus, e quando a palavra aponta para o erro dela, ela sai brava da igreja. Nós somos falhos, precisamos entender isto. Somos falhos, erramos, mas a nossa fé em Jesus Cristo nos justifica diante do Senhor, e a graça de Deus nos faz ser amáveis diante de Deus. Seja qual for a palavra que te condenar, olhe para a graça de Deus e diga: graças a Deus o Senhor me ama do jeito que eu sou. Agora, a fé não anula a lei, mas a lei anula a fé e obriga o ser humano a praticar obras para alcançar justificação. A obra leva a uma religiosidade que leva à lei sem a justificação. Procurar ser justo é se gabar de obras, enquanto que o simples fato de crer em Jesus Cristo te faz justificado. Vou citar um exemplo aqui para você entender essa colocação que eu estou fazendo. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu preciso me tornar uma pessoa justa, e para isso eu vou fazer jejum, para Deus me abençoar, para Deus me santificar, para mim crescer espiritualmente. Algo de bom acontece na vida dela, quem vai levar o mérito? O jejum. Eu jejuei e Deus me fez isso. Eu jejuei e Deus me deu isso. Irmãos, a pessoa está tentando se justificar na obra. Para você ser abençoado, você não precisa fazer nada a não ser crer no Senhor Jesus Cristo. Mas entenda o que eu estou te falando: se você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário para te libertar de todo o pecado, você não vai viver na prática do pecado. Então aquele que vive pecando é porque ele não creu ainda no Senhor Jesus Cristo. Ele vive na prática das obras. Eu vou na igreja hoje para Deus me abençoar. Está colocando ali a sua justificação na obra, em vir para a igreja. O vir para a igreja está se tornando uma obra. Aquele que é justo diante de Deus, aquele que é amável diante de Deus, que tem comunhão com Deus, ele sabe que o lugar que ele tem que estar é aqui na igreja, independente daquilo que Deus vai fazer na vida dele ou não.
Agora, esse negócio de vir para a igreja para Deus abençoar a tua vida, você está se justificando diante das obras. Os fariseus religiosos, eles se gabavam das obras. Os fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana e se gabavam disso daí. Lucas capítulo de número 18, versículo 11, 12, ali Jesus vem referindo aos judeus em uma passagem que ele fala para os discípulos, e ele diz assim: olha, os judeus se reuniam, e ali eles oravam em voz alta, dizendo assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os roubadores, não sou como os adúlteros, e nem como esses publicanos, mas jejuo 2 vezes por semana, dou o meu dízimo, E ali Jesus diz assim: o publicano que estava ali sequer ousava levantar os olhos aos céus, mas ele batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício para comigo, pecador. E aí Jesus fala assim: quem desceu justificado para casa, irmãos? O publicano, que reconheceu que ele era miserável e que precisava da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Não aquele que se gabava de obras: ó Deus, eu jejuo 2 vezes por semana, dou o meu dízimo. Irmãos, isso não vai tornar você justo diante de Deus, mas é a tua fé no Senhor Jesus Cristo.